Eles eram jovens amigos que foram raptados da sua casa e levados como escravos para outro reino. Um reino completamente diferente do seu, completamente diferente do que estavam acostumados. Ali não havia igreja, não haviam amigos cristãos, não havia família para vigiar, não havia ninguém com quem poderiam contar. Eles poderiam ter escolhido o caminho de revolta contra Deus, pois afinal, como é que Deus permitiu que fossem levados cativos da sua terra? E de repente, para piorar a situação, ainda veio um decreto que dizia: aquele que não se curvar perante a imagem do rei receberá a morte como castigo, e uma das piores, será queimado vivo. O dia para a proclamação da soberania do rei estava marcado e chegou tão rápido. Ali estavam aqueles 3 amigos sozinhos numa terra estranha. Será que eles pensaram: aí agora, o que vamos fazer? Vamos obedecer a Deus ou ao rei? Será que eles tentaram encontrar uma desculpa como: cara, somos somente nós, ninguém está olhando, ninguém da igreja vai ficar sabendo, podemos adorar a imagem sem que ninguém perceba. Sei lá, podemos fingir que a gente está amarrando o sapato e abaixamos e tal. E afinal, né, Deus quer o nosso coração. Deus não quer que a gente se entregue à morte. Será que já não sofremos o bastante nessa vida e ainda temos que morrer? Não, morrer não. Conhece essas desculpinhas de muitos cristãos para justificar os seus próprios erros? Deus é amor. Deus está em todos os lugares. Eu não preciso mais ir à igreja. É só uma vez, é só de 4 em 4 anos. Não, aqueles jovens não eram assim. Nem sequer tinham dúvidas sobre o que deveriam ou não fazer. Quando a música tocou, eles ficaram em pé e toda aquela nação se prostrou em adoração ao rei, mas eles eram diferentes. Consegue imaginar o rebuliço do povo apontando o dedo para eles? O rei, indignado, os mandou chamar e a resposta foi: se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, ele nos livrará da grande fornalha e também das suas mãos, ó rei. Mas se ele não quiser, ainda assim, nós nunca serviremos os seus deuses e nem adoraremos a estátua de que o Senhor levantou. Eu poderia terminar aqui e não falar mais nada, sabe? Mas eu não consigo, porque eu quero perguntar uma coisa: o que acontece conosco que temos uma fezinha de nada, uma fé tão invisível, tão menor que um grão de mostarda, que vendemos os nossos princípios por coisas fúteis deste mundo, até mesmo um jogo de futebol, e ainda queremos nos justificar o tempo todo? Será que essas coisas pequenas não são estátuas que se levantam nos nossos dias pedindo a nossa adoração? Aqueles meninos estavam diante de uma nação, na maior prova da vida deles. E como será que conseguiram ser fiéis a esse ponto? Eu imagino uma resposta simples: sendo fiéis no mínimo, sendo fiéis quando ninguém estava vendo, dizendo não para as coisas oferecidas a eles em terra estranha. Sabe, nós somos embaixadores do reino de Cristo. Isso é uma missão importantíssima. Mas que bando de embaixadores somos nós que trocamos o rei e a lei do nosso reino eterno por prazeres temporais? A lei de Deus, toda ela, e não somente o sábado, é a base de seu caráter. Se você quer ter um pouco do caráter de Deus, você o adora sobre todas as coisas. Você não usa o seu nome em vão. Você guarda o dia santo conforme Ele pediu. Você honra o seu pai e a sua mãe. Você não mata ninguém, nem por violência, nem com palavras. Você não comete adultério. Você não rouba as pessoas, nem que seja um pouquinho. Você não levanta mentiras e falsos testemunhos contra o seu próximo. São regras do caráter de Deus para serem cumpridas diariamente e não de vez em quando. Não há exceções. Ou você pode ser infiel quando convém. Onde vamos chegar, meu povo? Jesus está voltando. E a pergunta dele foi: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Achará homens que defendem suas crenças diante até mesmo da morte? Ou achará um monte de cristãos sendo abalados por questionamentos como assistir ou não assistir um jogo de futebol?
Fazer ou não fazer sexo antes do casamento? Ah, mas eu vou casar com ele, eu o amo. Ou talvez pagar as minhas dívidas ou não? Inventar uma história para prejudicar o meu irmão e sair bem na fita? As respostas a todas essas perguntas estão na lei de Deus. Guarde-a, ame-a. Do contrário do que muitos pensam, ela liberta e não escraviza. Liberta para uma vida verdadeira de comunhão com o Pai. Para aqueles que talvez pensem que eu estou sendo dura demais com as minhas palavras, ou que talvez fiquem até com raiva de mim, me critiquem, eu quero lembrar que a Bíblia nem sempre vai passar a mão na sua cabeça apoiando os seus erros. Você está criticando a palavra de Deus e não a mim. Ela serve para instruir, corrigir, guiar a verdade e não para ser acomodada ao que achamos que é certo ou ao que gostamos ou não. Então eu convido você, ore, reflita sobre estas palavras e pergunte a si mesmo: Deus, onde foi parar a minha fé? Que não consigo defendê-la diante de coisas tão pequenas. Que não consigo mais achar as coisas erradas quando se trata a respeito de obedecer ou não aos teus mandamentos. Como estará a minha fé diante das grandes perseguições que virão? Pergunte-se se sua forma de viver e se suas próximas decisões agradarão a Deus. Eu perguntei a ele e pedi inspiração para fazer esse vídeo e ele me respondeu: vá em frente. Para ter a fé daqueles jovens é preciso vencer uma tentação por vez. E quanto mais você vencer, mais força você terá para as maiores que vierem. Que Deus o abençoe. Que a nossa fé seja inabalável, mesmo diante da morte, quanto mais diante de uma televisão.